Olá, galera do canal Tempo na Web, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Tempo na Web, o canal que traz informações do tempo aqui no YouTube. Aqui quem fala com vocês é o Dejanir de Oliveira e eu estou chegando para mais um vídeo da previsão do tempo atualizada para este sábado, dia 20 de abril de 2024. Lembrando que nas áreas em verde temos tempo aberto, nas áreas na cor cinza, nuvens, mas sem chuvas. Nas áreas na cor em azul, chuvas, quanto mais forte o azul, mais forte a chuva. Nos pontos em amarelo, no meio do azul, temos temporais. Nos pontos em laranja, no meio do azul, temos temporais severos. Então, começando aqui às 0 horas, as condições para chuvas fracas a moderadas no centro-oeste de Minas, centro-oeste e sul de Goiás. Algumas áreas de chuvas moderadas e fortes sobre o litoral sul da Bahia. Condições aí para chuvas fortes e temporais sobre o leste do Tocantins, noroeste da Bahia, ali o sul do Piauí, sul do Maranhão, leste do Maranhão, oeste do Piauí. Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o centro-sul do Ceará, litoral leste, litoral norte de Alagoas, litoral leste de Pernambuco. Pontos aí de chuva fraca moderada sobre o sul e oeste do Rio Grande do Norte. Condições para chuvas moderadas e fortes temporais sobre o litoral norte e o litoral noroeste do estado do Rio Grande do Norte e litoral nordeste do Ceará, na divisa com o Rio Grande do Norte. Algumas áreas de chuvas fortes no leste do Maranhão. Chuvas fracas no litoral noroeste do Maranhão. Pontos de chuva fraca moderada aqui no centro-sul do Pará, nordeste do Pará. Alguns temporais isolados no oeste e noroeste do Pará. Pontos de chuva fraca moderada no litoral leste do Amapá. Pontos de chuvas moderadas e fortes no noroeste do estado de Roraima. Pontos de chuva fraca moderada aqui no centro-sul do estado do Amazonas, nordeste do Amazonas, noroeste do Amazonas. Pontos de chuvas moderadas ou fortes no oeste do estado do Amazonas com chance temporal isolada. Avançando aqui às 3 horas, condições para chuvas fracas e moderadas no noroeste do Amazonas. E algumas áreas de chuvas moderadas ou fortes no oeste do Amazonas e no sudoeste do estado com chances temporais. Também no nordeste do estado do Amazonas. Chuvas fracas no sul do Amazonas. Também pontos de chuva fraca na área central de Rondônia. Há condições para temporais de chuva forte no centro-oeste de Roraima, noroeste de Roraima e sudeste de Roraima. Condições aqui para chuvas moderadas e fortes, alguns temporais sobre o noroeste do Pará. Chuvas fracas ou moderadas no norte do Amapá. Alguns temporais sobre o litoral norte do Pará. Alguns temporais no oeste e sudoeste do Pará. Pontos aí de chuvas fracas ou moderadas sobre o leste do Maranhão. Alguns temporais no litoral do estado. Condições para temporais no centro-sul do Maranhão. Condições aí de chuvas moderadas ou fortes temporais sobre o centro-leste e sul do Tocantins. Partes ali do oeste da Bahia. Condições para chuvas moderadas ou fortes temporais no centro-norte e nordeste do Ceará, litoral norte do Rio Grande do Norte e litoral leste do estado. Pontos de chuva fraca moderada no oeste do Rio Grande do Norte. Algumas áreas de chuvas fracas ou moderadas sobre o litoral do estado da Paraíba, litoral do estado de Pernambuco e litoral de Alagoas. Chuva fraca na área central do estado de Pernambuco. Algumas áreas de chuvas fracas ou moderadas sobre o litoral leste e litoral sul da Bahia. Pontos de chuvas fracas ou moderadas de forma isolada no oeste de Goiás, centro de Goiás e noroeste de Minas. Pontos de chuvas fracas sobre o litoral leste do estado do Espírito Santo. Avançando aqui às 6 horas, condições para chuvas fracas a moderadas sobre o litoral leste, litoral norte do Espírito Santo, noroeste de Minas. Algumas áreas de chuvas moderadas e fortes no oeste de Goiás. Pontos de chuva fraca a moderada sobre o litoral leste, litoral sul da Bahia. Algumas áreas de chuvas moderadas e fortes e temporais aqui no centro-oeste do Tocantins, sul do Tocantins e norte do Tocantins. Pontos aí de chuvas fracas sobre o sul do Piauí e sul do Maranhão. Algumas áreas de chuvas fracas ou moderadas sobre o litoral leste de Alagoas. Pontos aí de chuvas fracas ou moderadas sobre o litoral de Pernambuco, área central da Paraíba. Chuvas fracas ou moderadas sobre o litoral leste da Paraíba. Condições aqui para chuvas moderadas ou fortes, alguns temporais sobre o litoral leste e litoral norte do Rio Grande do Norte. Norte e nordeste do Ceará, oeste do Ceará. Algumas áreas de chuvas moderadas ou fortes no centro-norte do Maranhão, norte do Piauí. Pontos aí de chuva fraca sobre o sul do Pará. Algumas áreas de chuvas moderadas ou fortes e temporais aqui no noroeste do Pará, norte do Pará, sul do Amapá, leste do Amapá.
Condições aqui para chuvas moderadas a fortes e alguns temporais sobre o centro-norte do Amazonas. Chuvas fracas a moderadas no noroeste do estado, pontos de chuva fraca no leste do Amazonas. Condições de temporais e chuva forte em várias áreas do estado de Roraima, com chance de tempo severo e no sul do estado. Chuvas fracas a moderadas no oeste do Acre. Avançando aqui às 9 horas, alguns temporais isolados no oeste do Acre, na divisa ali com o Peru. Pontos aqui de chuvas moderadas a fortes, alguns temporais no centro e norte do estado do Amazonas, sul do Amazonas. Chuvas fracas a moderadas no noroeste do estado. Pontos aí de chuvas moderadas a fortes e temporais no centro e sul de Roraima, noroeste de Roraima e chuva fraca no nordeste de Roraima. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes no norte do Pará, noroeste do Pará. Pontos aí de chuvas fracas a moderadas no centro-leste do Amapá. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais no centro-norte do Maranhão. Chuvas moderadas a fortes no centro-norte do Ceará, norte do Rio Grande do Norte e leste do Rio Grande do Norte. Pontos de chuva moderada forte no litoral leste da Paraíba, de Pernambuco também. Alguns temporais aqui no nordeste do Mato Grosso, sul do Pará. Chuvas moderadas fortes no leste da Bahia, litoral sul da Bahia. Avançando aqui ao meio-dia. Algumas áreas de chuvas fracas a moderadas sobre o litoral leste e litoral sul da Bahia. Alguns temporais no nordeste do Mato Grosso de forma isolada. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o leste e norte de Alagoas, sul de Pernambuco ali. Sudeste de Pernambuco. Pontos de chuva fraca moderada no litoral sul da Paraíba. Chuvas moderadas a fortes com algum temporal isolado no litoral leste e litoral nordeste do Rio Grande do Norte. Áreas de chuvas fracas a moderadas no centro, oeste e norte do Ceará, alguns temporais no litoral do Ceará. Chuva fraca no norte do Piauí, condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-oeste do Maranhão e o norte do Maranhão, no faixa litorânea. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais no sul do Pará, leste do Pará, norte do Pará, noroeste do Pará. Condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-leste do Amapá e sul do Amapá e noroeste do Pará. Condições aqui para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-norte do Amazonas, leste do Amazonas, sul de Roraima e norte de Roraima. Esses pontos em laranja têm chance de tempo severo. Algumas áreas de chuvas fracas ou moderadas no oeste do Acre de forma isolada. Chuva fraca na área central de Rondônia de forma isolada. Avançando às 15 horas. Condições algumas áreas de chuvas moderadas ou fortes temporais no centro-oeste do Acre. Muitas áreas de temporais de chuva forte sobre o estado do Amazonas têm chance de tempo severo nesses pontos em laranja. Risco para granizo, ventos fortes e muitos raios. Condições para chuvas moderadas ou fortes temporais aqui no centro, oeste e norte de Rondônia. Chuvas fracas a moderadas no leste do estado. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes temporais no oeste e sul de Roraima, norte de Roraima. Chuvas fracas a moderadas no leste do estado. Condições para chuvas moderadas a fortes temporais aqui em vários pontos do centro-sul do Amapá, leste do Amapá e oeste do Amapá. Condições para temporais de chuva forte em várias áreas do estado do Pará. Tem risco para tempo severo e no sul do estado. Temporais também no estado de Rondônia, especialmente no oeste do estado, com chance ali de temporais severos no noroeste do estado. Algumas áreas de chuvas moderadas e fortes temporais sobre o centro-norte do Tocantins, leste do Tocantins. Condições de chuvas moderadas e fortes temporais no centro-oeste e norte do Maranhão, sul do Maranhão, o norte do Piauí, oeste do Ceará, leste e norte do Ceará. Condições de chuvas moderadas a fortes temporais no centro-leste do Rio Grande do Norte, sudeste do Rio Grande do Norte. Chuvas fracas moderadas no oeste do estado. Pontos de chuvas moderadas a fortes temporais no centro do estado da Paraíba, com chance de tempo severo e no centro da Paraíba. Pontos de chuvas fracas moderadas no leste de Pernambuco e no norte de Alagoas. Condições para algumas áreas de chuvas moderadas a fortes temporais no norte do estado do Mato Grosso. E chuvas fracas ou moderadas no centro-sul do estado. Algumas áreas de chuvas moderadas, fortes e temporais ali na faixa sudeste da Bahia. Chuva fraca no norte do Espírito Santo.
Avançando às 18 horas, condições para chuvas fracas no leste do Espírito Santo, norte de Minas, na divisa para a Bahia. Algumas áreas de chuvas fracas sobre o sul da Bahia. Pontos de algumas áreas de chuvas fracas a moderadas na área central do Mato Grosso. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes no norte e noroeste do estado. Algumas áreas de chuvas fracas na área central do Tocantins. Chuvas moderadas a fortes no norte do estado. Condições de chuvas moderadas a fortes e temporais no centro-oeste da Paraíba, sudoeste do Rio Grande do Norte. Chuvas fracas no norte do Rio Grande do Norte, nordeste do Ceará. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes no oeste e noroeste do Ceará. Pontos de chuvas fortes no norte do Piauí. Áreas de chuvas fracas ou moderadas no centro-leste do Maranhão, alguns temporais no nordeste do Maranhão. Condições de chuvas moderadas a fortes e temporais no centro-sul do Pará, leste e nordeste do Pará, o noroeste do Pará. Condições de chuvas moderadas a fortes e temporais no centro-leste do Amapá, chuvas fracas no oeste e sul do estado. Chuvas fracas no centro-oeste e noroeste de Roraima. Condições para chuvas moderadas a fortes e temporais no centro-sul do Amazonas, sudoeste do Amazonas, nordeste do Amazonas, o norte ali do Amazonas e chance de tempo severo aí no noroeste do Amazonas. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes no norte do Acre. Avançando às 21 horas. Algumas áreas de chuvas fracas sobre o norte do Amazonas, chuvas fracas moderadas no leste e nordeste do estado. Algumas áreas de temporais no centro-oeste do Amazonas e no sudeste do estado. Chuva fraca no norte do Acre. Alguns pontos de chuva fraca aí no oeste do estado de Roraima e temporais no noroeste do estado. Pontos de chuva fraca moderada no centro-sul do Amapá, no oeste do estado, no leste do estado. Várias áreas ainda de temporais de chuva forte sobre o estado do Pará. Aí no noroeste do estado, no centro-oeste, sudoeste do estado, leste e nordeste do estado. Chuvas fracas no sudeste do estado. Chuvas fracas no leste de Rondônia. Pontos de chuvas moderadas e fortes sobre o norte do Maranhão, de forma isolada, e no sul do estado. Pontos de chuva fraca sobre o centro-norte do Piauí. Algumas áreas de chuvas moderadas e fortes no centro-oeste do Ceará. E chuvas fracas no centro-norte do Ceará. Algumas áreas de chuvas moderadas e fortes no centro-oeste do Tocantins, de forma isolada. Sul do Piauí também. Chuvas fracas no nordeste do Mato Grosso e no oeste do estado. Alguns temporais severos no noroeste do Mato Grosso, de forma isolada. Chuva fraca isolada no norte do Goiás. Pontos de chuva fraca moderada no centro-sul da Bahia e chuvas fracas moderadas no litoral norte da Bahia. Avançando aqui às 23 horas. Pontos de chuvas fracas sobre o nordeste do estado de Minas, sul da Bahia. Temporais no litoral leste da Bahia, na região de Salvador. Alguns pontos de chuva fraca no litoral sul do estado da Bahia. Alguns pontos de chuvas fracas no norte do estado de Goiás. Algumas áreas de chuvas moderadas ou fortes sobre o leste do Mato Grosso e norte do Mato Grosso. Temporais no noroeste da Bahia. Alguns temporais sobre o centro-leste do Tocantins, sul do estado do Maranhão, sul do Piauí. Pontos de chuva fraca no sul do Ceará. Algumas áreas de chuva fraca sobre o litoral norte do Ceará, norte do Piauí, norte do Maranhão e oeste do Maranhão. Condições que para várias áreas de temporais de chuva forte sobre o centro-oeste e sudoeste do Pará, noroeste do Pará. Chuvas fracas moderadas no leste e nordeste do Pará e temporais no litoral do Pará, ali próximo à ilha de Marajó. Pontos de chuva fraca moderada no oeste e sul do Amapá, leste do Amapá. Alguns temporais no sudeste de Roraima e no leste do estado. E chuvas fracas no norte do estado. Pontos de chuvas fracas no norte e noroeste do Amazonas, oeste do Amazonas, leste do Amazonas. Temporais na área central do Amazonas, próximo a Tefé. Chuvas fracas no sul do Amazonas, leste do Acre. Vamos colocando agora as temperaturas mínimas e as máximas para decorrer desse sábado em todo o Brasil. Ainda há influência da massa de ar polar aqui na região sul do Brasil,
com mínimas abaixo dos 10 graus e próximas de 5 graus e no centro-sul do Paraná e parte do sudoeste do Paraná, do norte, centro-sul catarinense e nordeste do Rio Grande do Sul. Nas áreas claras aqui mínimas entre 10 a 14 graus. Algumas áreas com 15 graus de mínima e 17 graus de mínima no oeste do Rio Grande do Sul, no leste do estado, no norte do Paraná. Na região sudeste do Brasil, há uma influência da massa de ar polar também em áreas do sul de Minas, centro-leste do estado de São Paulo, com mínimas entre 10 graus a 15 graus. Os pontos mais escuros entre 16 a 20, 21 graus de mínima sobre o leste e norte do Espírito Santo. Na região centro-oeste aqui do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas que oscilam entre 15 graus a 19 graus, e nos pontos mais escuros entre 20 a 23 ou até 24 graus de mínima sobre o sul do Mato Grosso e noroeste do Mato Grosso do Sul. Na região nordeste aqui do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas que oscilam entre 16 a 20 graus. Nos pontos mais escuros entre 21 a 23, 24 até 25 graus de mínima sobre o leste do Rio Grande do Norte, leste da Paraíba e de Pernambuco, norte do Maranhão. Na região norte aqui do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 20 graus a 22 graus. Nos pontos mais escuros entre 23 a 24 ou até 26 graus de mínima na área central do Amazonas, principalmente. Vamos conferindo agora as temperaturas máximas para a tarde deste sábado em todo o Brasil, começando aqui pela região norte. Nas áreas mais claras aqui do mapa, teremos máximas que oscilam entre 25 graus a 30 graus. Nos pontos mais escuros entre 31 a 34 graus, algumas áreas do noroeste e oeste do Pará e centro do Amazonas, sul do Tocantins ali também. Na região nordeste aqui do Brasil, nas áreas mais claras teremos máximas entre 24 graus a 30 graus. Nos pontos mais escuros entre 31 a 33 ou até 34 graus, algumas áreas do centro do Piauí, centro-norte da Bahia, nordeste da Bahia aí também, e oeste do Sergipe. Na região centro-oeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas entre 26 graus a 30 graus. Os pontos mais escuros entre 32 a 34 graus ou até 35 graus aí. Algumas áreas do oeste de Goiás, do sul de Goiás. Na região sudeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas entre 24 graus a 29 graus. Nos pontos mais escuros entre 30 a 31 ou até 32 graus aí sobre o norte do estado de São Paulo, oeste do Triângulo Mineiro e noroeste de Minas. Na região sul aqui do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas entre 21 graus a 26 graus. Alguns pontos chegam nas áreas mais escuras a 27 graus e no centro-oeste e leste do Rio Grande do Sul, leste catarinense, ou até 27, 28 graus no norte e noroeste do Paraná. Beleza? Esse foi aqui mais um vídeo da previsão do tempo atualizada para todo o Brasil. Peço a todos que acompanhem o canal que deixe seu like e ajude a divulgar o canal. E quem não é inscrito no canal, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal. Para que mais pessoas aí possam ficar informadas sobre as condições do tempo em todo o Brasil. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.